Estimada congregação, queridos irmãos e irmãs em Jesus, que nesse momento de proclamação e anúncio da sua palavra, o bom Deus nos conceda o seu Espírito Santo para ouvir, acolher e viver da sua santa palavra. Amém. Seria quase que chover no molhado dizer assim, falar para vocês que hoje uma das características que a gente identifica nos dias de hoje é a rapidez e a velocidade com que as coisas acontecem na vida da gente. Tudo acontece muito rápido, as coisas mudam muito rápido, as coisas às vezes são exigidas da gente numa velocidade que às vezes nem se dá conta, e sempre se compara, se dá esse exemplo, né? As pessoas que tempos atrás aí enviavam cartas, quem escreveu cartas, esse exemplo todo mundo dá, lembra sempre, enviava uma carta, se esperava semanas, dias, meses, talvez vinha a resposta, quando vinha. E por outro lado, hoje, se alguém não responde no WhatsApp para a gente ali na hora ou no dia, a gente fica nervoso, esperando, o que será que aconteceu, o que houve? A gente também, às vezes, se não responde, acaba sendo cobrado, tu não me respondeu. Isso tomou conta da vida da gente hoje, e em certa medida nós fomentamos isso, às vezes até meio que sem querer, mas a gente vai fomentando isso. Compras na internet são outro exemplo, né? A pessoa está ali procurando uma coisa para comprar e encontra, está bem bom o preço, mas aí demora muito para vir, demora muito para vir. Aí a pessoa pesquisa um pouco mais, encontra ali algo parecido e, tá mais caro, mas vai chegar antes, vou comprar esse aqui, mesmo sendo mais caro, vou comprar esse porque chega antes, não vou esperar. A gente percebe no colégio, né, as crianças, assim, a gente pede para o pessoal, só um pouquinho, só espera ali tua vez. A criança, ela não entende aquilo, como assim eu tenho que esperar? Né? Pais e mães, avós, padrinhos, a gente bem sabe como que isso funciona. Por que eu comento isso? Porque eu uso isso em termos de ilustração, querida congregação, porque nem mesmo Jesus atendeu as pessoas na hora em que elas queriam e do jeito que elas queriam. Nem Jesus fez isso. O texto bíblico de Mateus, capítulo 15, o texto que relata essa história da mulher cananeia, na verdade nos mostra uma realidade bem dura, uma maneira bem dura de Jesus agir ali com alguém que na verdade estava fragilizado. Isso até vai contra, sim, aquilo que às vezes a gente vê na internet, nas imagens, às vezes até no senso comum das pessoas sobre Jesus. Jesus sempre, né? Vem cá, Jesus sempre bonachão, assim, bem de boa com tudo, com a vida. Esse texto aqui mostra Jesus numa seriedade muito diferente para com aquela mulher. E alguns dizem assim, Jesus foi bastante rigoroso com ela. Vejam o versículo 22, né? A mulher cananeia vinha gritando, clamando com insistência, e ela não estava falando qualquer coisa, ela estava chamando Jesus de Senhor, né? Filho de Davi, e ela sim estava suplicando por algo urgente. A filha dela, ela disse, né? Mateus escreveu isso, ela estava terrivelmente endemoniada, ela estava entregue aos poderes do diabo. Isso é uma coisa urgente. No hospital a gente vai e recebe as pulseiras. Tem o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde e o azul. Se tu recebe o azul, significa que não é urgente. Tu vai ficar esperando. Mesmo que não seja urgente, a pessoa fica, mas como assim? Já estou aqui há 10, 15, 20 minutos. Quem recebeu o vermelho é urgente, é para agora, tem que ser atendido agora, risco de morte. E essa mulher chega para Jesus, né, com esse pedido urgente, e olha só o versículo 23, gente. Mateus disse assim, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Não é que Jesus não ouviu, tinha muita gente gritando perto dele, daí ele, sem querer, não ouviu. Não. Ao que tudo indica, Jesus ouviu e não respondeu à mulher.
E essa mulher não foi a primeira que teve que esperar algo assim de Jesus. Vocês lembram lá em João 11, quando fala que Lázaro estava adoecendo, foram avisar Jesus. Jesus, lembra do Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, ele é irmão da Marta e da Maria, ele está adoecendo, ele pode morrer. E lá diz assim que Jesus ainda demorou 2 dias onde estava. 2 dias. Aí chegou a notícia da morte, e aí Jesus, então vamos lá. Aí Jesus foi. E no contexto bíblico, queridos irmãos e irmãs em Jesus, Deus sempre foi moldando e fortalecendo e encorajando o seu povo, os seus discípulos, a que efetivamente crescem nas suas promessas de salvação, de alívio, de atender às promessas de Deus. Mas também Deus foi fazendo com que isso acontecesse no seu próprio tempo. Eu quero só refletir aqui, basicamente, só dizer para vocês o tempo, porque na Bíblia a gente lê as coisas e parece que só passou de uma página para outra, mas não. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, em Gênesis 12, ele tinha 75 anos. Quando Isaac nasceu, que era o filho da promessa, Abraão tinha 100 anos. 25 anos. Abraão, ouvindo as promessas de Deus, se fortalecendo, esperando, na paciência, às vezes tentando resolver com o seu próprio jeito, por causa do seu relacionamento com a serva da Sara, a Agar, e aí nasceu Ismael. Ele tentou resolver com o seu próprio jeito, e Deus disse assim, não é agora, não é no meu tempo. Tu não está me esperando, tu quer resolver o teu jeito? 100 anos, 25 anos demorou para nascer o Isaac. Depois tem a história de Moisés. O Moisés esperou uma geração inteira, 40 anos, no deserto com o povo, só para ver um pouquinho da terra. Ele nem entrou, mas ele só pôde ver um pedaço. Ele não entrou, teve que esperar. Vocês certamente vão lembrar das histórias de Davi, em que ele foge de Saul. Parece assim, e então Saul se levantou contra Davi, e páginas depois diz assim que então Deus tirou o espírito de Saul, e Saul morreu, e Davi foi feito rei, novo rei em Israel. Parece que faz pouco tempo aquilo, mas o Davi ficou fugindo do Saul 9 anos, e depois o Davi precisou fugir do seu filho Absalão por 3 anos. E vejam, essa mulher cananeia do texto de Mateus de hoje, queridos irmãos, vinha pedindo ajuda de Jesus e Jesus não atendeu ela de pronto, não atendeu. Ela não era do povo de Israel, ela era uma estrangeira, mas ela clamava uma coisa que Jesus reconhecia, os discípulos de Jesus reconheciam. Ela dizia assim, Senhor e filho de Davi. Parecia assim que alguém contou para ela as histórias do Antigo Testamento, os exemplos de Abraão, de Davi, de Moisés, servos de Deus que foram testados, provados, e dia após dia na sua caminhada de fé, e foram fortalecidos por Deus no tempo de espera e de perseverança. Essa mulher, ela insistiu no pedido que ela tinha, e os discípulos reclamaram. Eles disseram assim para Jesus, né? Mande-a embora, ela vem gritando atrás de nós, fazendo um escândalo. E aí Jesus não respondeu isso para ela de novo. Jesus estava falando com os discípulos. Pois é, mas eu não fui enviado para os estrangeiros, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher meio que se mete na conversa de Jesus com os discípulos, porque Jesus não estava falando com ela ainda. A mulher se mete na conversa de Jesus com os discípulos e ela diz assim, Senhor, me ajude, me ajude. E aí Jesus disse, não, eu não posso dar aquilo que Deus colocou para os filhos, o pão, e eu vou entregar para os cachorrinhos. E daí a mulher então disse assim, mas Senhor, eu sei disso, eu acredito nisso. É verdade, mas os cachorrinhos podem se alimentar, nem que seja das migalhas que caem da mesa dos filhos, à mesa dos seus donos. As migalhas que caem. Cachorrinhos, essa expressão aparece aqui, não é como a gente conhece hoje. Os cachorrinhos hoje da gente fazem parte da família da gente, quase, né? A gente cuida, dá banho, leva, desce, vai na praça para fazer o que precisa com o cachorro.
cães eram como os judeus chamavam os estrangeiros. Quem não era do povo de Israel era como um animal, né? Jesus também, num dado momento, contou uma parábola que falava de entregar a pérola para os porcos. Era mais ou menos esse o sentido assim, dessa palavra. Essa mulher se rebaixou num nível de arrependimento, de reconhecimento da graça de Deus, que ela disse assim: Senhor, Tu és o Senhor, o Messias que Israel tem para o mundo. Que pena que os judeus não estão acreditando, mas eu creio. E Tu nem precisa me dar todo o pão. Só as migalhas que Tu tens, Senhor. Só as Tuas migalhas. Elas me fartam para esta vida e também para a eternidade. E por causa disso, Jesus disse para ela no final, no versículo 28, mulher, que grande fé você tem. E essa grande fé foi o tamanho do reconhecimento da necessidade que essa mulher tinha para com ela mesma, para com a necessidade da sua filha, e também é isso que nós, pobres e miseráveis pecadores, também precisamos reconhecer. Humanamente, às vezes, a gente chega e diz assim: o quê? Só isso aqui eu vou comer? Não, por favor, isso aqui não. As migalhas da graça de Deus são muito mais do que qualquer banquete, qualquer experiência, qualquer coisa que esta vida humana pode proporcionar para alguém. As migalhas. Esse texto dessa mulher que se humilhou tanto, dessa forma, com tanta intensidade, que reconheceu que só as migalhas de Jesus, que era o pão da vida, lhe bastariam para a vida eterna. Esse texto, assim, o exemplo dessa mulher, ela nos mostra, assim, o quanto às vezes a gente anda cheio de si mesmo, né? Enfastiado com as próprias obras, dos próprios méritos. Às vezes a gente chama alguém, solicita alguma coisa para alguém, a gente demanda uma atenção imediata de alguém para alguma coisa, como se fosse um pedido de um Deus para alguém que é um cachorrinho ali. Isso está dentro da gente. Esse desejo de não se reconhecer como necessitado e alguém que precisa do cuidado, das migalhas que fossem, não em arrependimento e fé, como foi no caso desta mulher cananeia. As promessas de Deus que nós ouvimos hoje, queridos irmãos e irmãs, no livro de Isaías, elas se cumpriram muito tempo depois. E no texto que a gente leu ali, Isaías disse assim, no último versículo, né, que a gente leu: ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Isaías estava dizendo assim, né, olha, o povo de Israel está aqui, ele tem que ser a minha luz para as nações, eu vou enviar de forma plena o meu filho, o servo sofredor, que vai carregar os pecados do meu povo, e através dele todos serão reunidos na minha casa de oração. E isso aconteceu com cada um de nós, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com cada um de vocês, muito tempo depois em que isso foi escrito por Isaías. No dia em que nós fomos levados ao batismo e nós recebemos a fé em Cristo, a fé que aquela mulher cananeia demonstrava ter, a fé que nós confessamos para de fato levar Cristo para as pessoas. E aí às vezes a gente se apequena dizendo assim: mas eu mal sei falar, eu nem sei como comentar, como dizer. Olha, às vezes a gente nem precisa oferecer um banquete. Jesus fala das migalhas. E aí a gente vive entre as pessoas como se a vida da gente fosse uma mesa aposta. E como é bom convidar as pessoas para o banquete, né? Vem, senta comigo. Mas as migalhas que caem da vida da gente podem alimentar pessoas de uma forma que a gente não tem controle e não tem ideia. Quantas pessoas já foram alimentadas através do anúncio da palavra, do viver e do ensinar e do testemunhar de cada um de vocês? Quantas pessoas se saciaram com as pequenas migalhas que nós vamos largando e colocando pelo caminho, as migalhas da graça de Deus. Querida congregação,
migalhas, humanamente falando, e sem dar atenção para o texto bíblico de Mateus, isso que Jesus comentou com essa mulher e ensinou essa mulher, pode parecer pouco, mas não há nada neste mundo que possa oferecer vida eterna, consolo diante da morte, a certeza da esperança, do cuidado e da atenção de Deus. Nem dinheiro, nem prestígio, nem toda a atenção de todas as pessoas, nem todos os cliques mais rápidos que temos para resolver os nossos problemas, só a graça de Deus. E ainda que em migalhas, esfarelando, a graça de Deus que atendeu aquela mulher em toda a sua humildade, em todo o seu arrependimento, assim também é para cada um de nós. É para mim e é para cada um de vocês. Foi para a igreja ao longo dos tempos, será também para a igreja do futuro. Que isso esteja enraizado no coração de cada um de nós, para seguirmos nesta caminhada, nesta vida, com grande fé em Jesus, como ele diz para a mulher, rumo à vida eterna, no consolo celeste, com ele no céu. Que isto seja uma realidade na vida de cada um de nós, em Jesus, o nosso Salvador. Amém.